E para começar a falar em saúde, sem dúvida, é o primeiro assunto que devemos começar em todos os consultórios, em todas as consultas, em todo bate-papo sobre saúde, é a questão nutricional. O que a gente pode fazer para a gente melhorar nosso dia a dia, melhorar nossa saúde, saúde mental, saúde integral a partir da nossa nutrição. Então, para participar desse bate-papo hoje com a participação do For Life edição Janeiro Branco, temos o Luiz Guilherme, nutricionista, e a participação também da Letícia Terçaroto, tá certo? A nutrição faz parte de toda a constituição de saúde, sem dúvida. Segundo Hipócrates, você é o que você come, inclusive. Com essa questão da pandemia, aumentando ainda mais a questão da importância de busca da saúde mental, o que você tem de dados, né, nutricionais, de transtornos nutricionais, que a gente fala essa palavra transtorno, que às vezes não tem nem tanta relação de doença. Transtorno é uma situação que a gente não consegue caracterizar ela permanentemente, ou seja, ela pode modificar durante o tempo, é uma situação que não é estática, igual uma doença que a gente tem todos os sinais, sintomas definidos, né? Esse transtorno já pode ser diferenciando, né, ao longo do tempo. O que você tem de estatística que veio aumentando, que vem crescendo com a pandemia? Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ele é o primeiro país, é o país com mais casos de pessoas que sofrem do transtorno de ansiedade. E a gente pode ver que com a pandemia, esses casos aumentaram no mundo todo e isso é um grande problema, né? E para a gente tratar, prever, realmente precisa de um tratamento multiprofissional, mas em relação à nutrição em específico, a gente pode garantir que por meio de uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada, é possível ter retornos positivos em meio de todo esse caos em relação, né, como você disse, aos transtornos alimentares. Infelizmente, vem crescendo muito, principalmente a compulsão alimentar, porque as pessoas elas estão com ansiedade, depressão e acabam descontando suas emoções na comida. E é sempre nas comidas gordurosas, nas ricas em açúcares, por conta que aumenta muito a serotonina, né, no cérebro, porém ela decai de uma vez. Então, é um ciclo vicioso. A pessoa ela fica com um bem-estar muito grande, muito rápido, mas aí depois ela fica com aquela sensação, o mau humor, a ansiedade mesmo, a depressão. Então, é um ciclo vicioso. E eu peguei alguns dados que na Argentina é o segundo país com mais casos de anorexia e bulimia. O Japão é o primeiro. E em questão da compulsão alimentar, o Brasil está com cerca de mais de 10% dos adolescentes no Brasil sofrem de compulsão alimentar. Então, é bem grave mesmo. Então, são taxas bem altas, né, Luiz? E o que você acha que a nutrição vem somando para o cuidado com o paciente que tem essa compulsão, que tem esse transtorno? Como que o profissional de saúde ele consegue ajudar o paciente? Quais os sinais que ele pode identificar no paciente que esteja escondendo? Porque geralmente é um transtorno que a pessoa não fala para o paciente, para o profissional. Geralmente ele fala para o amigo, né? Fala para uma pessoa próxima. Como que o profissional, como você, nutricionista, consegue abordar, consegue somar e ajudar nesse transtorno? Eu vou completar só uma coisinha da Letícia, que eu achei legal, uma matéria que eu vi, onde eles associam, né, com uma molécula orgânica que a mesma disfunção da diabetes é causada por pessoas que têm esquizofrenia e depressão, né, onde o corpo dessa pessoa ela acaba se tornando um corpo, como que eu posso dizer, inflamado, um processo inflamatório. Então, a pessoa que ela tem esquizofrenia e depressão, ela tem a molécula orgânica igualzinho da diabetes, de quem tem diabetes, né? Então, o que o profissional, né, nutricionista, deve fazer nesse momento, quando o paciente, porque existe isso mesmo, né, no consultório o paciente muitas das vezes não conta para o profissional esse problema. Então, nós fazemos aí o recordatório 24 horas, onde nós identificamos, né, se esse paciente ele está mentindo, ou algumas perguntas, né? Muitas das vezes a gente faz algumas perguntas de uma maneira que não tão invasiva para o paciente se sentir confortável e acabar confiando, né, no profissional
e explicando, contando toda a verdade, porque a gente sabe que tem muitos aí que às vezes sai da dieta, fica com peso na consciência, acaba indo para o banheiro vomitar, né, força o vômito, ou às vezes, muitas das vezes, você sabe, os pacientes acabam tomando laxante, medicação aí para hipertensão, para tirar a retenção hídrica. Então, isso é muito perigoso, né? Então, nós sabemos hoje em dia que existem pessoas que tomam esses tipos de medicamentos antes de ir para a festa, né, para desidratar. Então, acaba comprometendo o rim e outros órgãos também. E a gente sabe também que a mulher ela é a mais acometida em todo esse cenário do transtorno nutricional. Então, pela cobrança de padrão de magreza, pelos próprio questão genética, porque tem um gene mais ligado à questão da mulher, né, que propicia a mulher ficar mais vulnerável a esse transtorno nutricional, pela questão hormonal, né, que a mulher tem um pool de hormônios ali circulantes, que hora tem a TPM, hora cai hormônio, sobe hormônio, até eu confundo FSH, LH, progesterona. Então é um pool de hormônios aí que mudam mesmo o comportamento da mulher. E importante saber então que a mulher ela é a mais acometida, então a gente tem que ter uma observação inclusive maior para essa mulher. Em torno de proporção é de 10:1, ou seja, a mulher é bem mais acometida, né? Principalmente as adolescentes. Principalmente as adolescentes. Por isso que é importante o profissional estar próximo do paciente, porque quando tem esse carisma, quando tem essa confiança maior, igual você mesmo relatou, com certeza o paciente vai se abrir e vai comentar uma hora ou outra com o profissional de saúde. Tá bem falado. Na verdade, a gente tem um problema hoje em dia, que é o Instagram, né, com as blogueiras famosas que postam dieta da moda e muitas das vezes uma vida que não é verdadeira, ou um estilo de vida que não cabe a esse paciente. Então ele acaba entrando em depressão porque não consegue seguir uma certa dieta, mas na verdade o estilo de vida desse paciente é totalmente diferente da blogueira, né? Então, muitas das vezes também alguns produtos mágicos que na verdade não existem, né? Então, o paciente acaba consumindo esses produtos e não tem o resultado que a blogueira teria no caso e fica também com um certo problema psicológico, depressão, ansiedade, né? Causa todos esses tipos de transtornos. Então, o profissional ele precisa aí orientar o paciente, né? Qual é o estilo corporal desse paciente? Nós vamos mostrar aqui com nossos modelos, né, que existem 3 tipos corporais, que é o ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Qual se padroniza mais a esse paciente? Qual é a realidade desse paciente? Né, encaixar a alimentação correta para o estilo de vida desse paciente. Eu acho que é importante esse feedback. Sem dúvida, porque se está morrendo muita gente ainda por esses transtornos, é uma medida que é cabível ter essa importância. E falando nisso, lógico que a gente tem que lembrar do primeiro passo, que é onde começa tudo, é a dieta, né? Para falar de dieta, a gente vê dieta da moda, dieta da sirtuína, dieta que a Adele, a cantora, fez, dieta que a outra famosa fez, criou no outro dia, dieta que ficou caríssima, que R$10.000 a pessoa fez, depois bombou na rede social. O que vocês falariam de dieta, para a gente saber, para falar a questão de saúde e estética? Porque a pessoa quer buscar uma estética também, ela não só quer saúde. Ela quer ver no espelho, quer ver que está com o corpo com saúde, mas quer também enxergar no espelho, ter autoestima, ver que está nos padrões ali. O que vocês têm de informação de dieta para a gente deixar para os seguidores? Bom, complementando o que o Luiz falou, realmente hoje em dia a mídia está aí. E é muito fácil você pesquisar ali na internet, principalmente no Instagram. Ainda mais na pandemia, as redes sociais foi um boom, assim, todo mundo está usando. Hoje o Instagram, acho que é uma das redes sociais mais usadas, aí o TikTok. Então as blogueiras acabam falando da sua vida e tudo mais, e acabam mostrando ali a dieta ou alguns produtos milagrosos, igual ele falou, mas não contam que ela tem uma nutricionista por trás, um nutrólogo por trás, tem a esteticista, né, toda a estética. Exatamente, então não são coisas específicas. Então as pessoas elas têm que começar a entender, né, e para gerar menos ansiedade, que é todo um processo. Então a blogueira não apareceu ali rápido com o corpo daquele. Né? Então, eu acho que falta essas informações. Eu sei que também é o trabalho dela, mas cabe a nós, profissionais da saúde, estamos aqui fazendo essa palestra para chegar também a essas pessoas
essa informação, que não é fácil, mas que vale muito a pena procurar um profissional da saúde, que a dieta ela é individualizada para cada um. Então, tem a questão financeira, tem a questão genética, tem a questão da sua rotina mesmo. Então, é tudo muito... Exatamente. Então, assim, é tudo muito individualizado. E em questão, né, até da saúde, não só da estética, eu até tinha pesquisado para trazer aqui para vocês alguns nutrientes que ajudam, em específico, né, a combater a ansiedade, combater e prevenir, na verdade, a ansiedade, a depressão, a bipolaridade. E quais seriam esses nutrientes? Então, seria o ômega 3, o ferro, o zinco, o magnésio e as vitaminas, né? A C, a D e todas do complexo B. Então, essas são muito importantes consumir com frequência, né? Então, presentes nos alimentos como as folhas verdes, as oleaginosas, boas fontes de proteína, as frutas. Então, até a Associação Americana de Psiquiatria falou que a gente tendo uma alimentação rica nesses nutrientes, a gente consegue diminuir cerca de 50% dos casos. Gente, é muita coisa, né? E esses mesmos alimentos aumentam a serotonina também. E ela não decai de uma vez igual os alimentos ricos em açúcar, ricos em gordura. Então, eles também vão trazer a sensação de bem-estar, né? Porque a serotonina é o hormônio da felicidade, né? Então, eles também aumentam, assim como os alimentos ricos em gordura e em açúcar. Mas a diferença está na questão quando decai. Então, esses alimentos mais nutritivos, eles decaem aos poucos. Então, não deixa a pessoa com vício, não deixa a pessoa mais ansiosa, pelo contrário, né? Ela vai causar esse momento de bem-estar, ajudando aí na prevenção e no tratamento das pessoas que sofrem dos transtornos mentais. Legal. Quer complementar alguma coisa? Eu acho legal também a gente falar, né, do exercício físico, que também é um grande aliado aí para aumento da serotonina, dos hormônios da felicidade. Então, eu conheço pacientes que falaram, olha, eu entrei numa depressão profunda e comecei a fazer algum esporte, sei lá, corrida, e melhorei bastante, comecei a ter uma vida normal novamente. Então, exercício físico junto com uma alimentação saudável, né, com acompanhamento da equipe toda, médica, psiquiátrica, é muito importante, né? E as pessoas que não têm a condição financeira de ter uma equipe por trás, o ideal é sempre estar buscando aí fazer exercício físico na rua mesmo, em parques, né? Alguma coisa. Não pode ficar parado, né? Para ter aí o aumento de serotonina. Sim, encontrar a sua modalidade esportiva, né? E foi bem falada a questão desses alimentos, né, que tem um poder de sobre essa questão que a gente falou da saúde mental, bem lembrado, viu, Letícia? Foi bem engrandecedor, bem interessante que você pesquisou. Vou até depois deixar grifado isso para os meus pacientes, inclusive. E essa questão também de atividade física para o paciente é fundamental, porque o paciente quando ele busca essa qualidade de vida, ele busca essa saúde, às vezes passa na cabeça dele que quer largar todos os medicamentos, né? E talvez ele esteja fazendo um tratamento de depressão, ansiedade. O que eu até na prática eu vejo e oriento meu paciente? Fala assim, cada dia que você vai na academia, você está largando um pouquinho seu medicamento. Então, eu sempre falo isso para meus pacientes, porque a atividade física, sem dúvida, é um momento de explosão de neurotransmissores do bem, de bem-estar, de situação de sentir bem, relaxado, melhorar sono, endorfina. Onde o seu corpo cansa, mas a sua mente descansa, né? A mente descansa, exatamente. Então, é o momento de associar ela com terapia, lógico, medicamentosa, e depois mudar isso com o psiquiatra, né? O psiquiatra vai avaliar o caso e ver quando que pode ser descontinuado aquele medicamento, mas nunca descontinuar sem acompanhamento médico, isso que é fundamental. É interessante falar da questão da dieta, que é individualizada, mas ao mesmo tempo temos alguns protocolos, temos algumas recomendações que são padronizadas, né, que vale a pena a gente também saber usar no momento certo para a gente levar o paciente para o emagrecimento, ganho de massa muscular, e aí a gente entra no assunto que é bem mesmo, que as pessoas gostam muito de falar, que são as questões das dietas famosas, né? Dieta low carb, por exemplo. O que vocês podem explicar brevemente para a gente deixar essa informação? Na verdade, assim, eu acredito que as dietas famosas hoje, né, são as dietas que têm um nível de carboidrato baixo e muitas das vezes, talvez por conta aí
do nível de serotonina do paciente estar baixo, e ele não saber disso, não ter acompanhamento médico, fazer a dieta por conta própria, poder baixar ainda mais. O nível de carboidrato baixo também, né, pode emplacar aí na rotina desse paciente, né? Então, esse paciente às vezes tem que trabalhar, cuidar do filho, ir para a academia, então ele acaba ficando fraco, né? Então, por esse motivo, é legal a gente assim não descartar essas hipóteses de dietas famosas, porque a gente pode usar estratégias, né, às vezes com atleta, ou às vezes mesmo com modelos, com pacientes mesmo normais, né, pessoas, enfim, que são trabalhadoras, e só que assim de uma maneira mais individualizada, onde a gente consegue não colocar um nome na dieta, sabe, mas assim colocar mesmo como um estilo de vida, né? Eu concordo com o Luiz, até queria complementar. Na questão, eu acho que até essas dietas gerais, essas dietas da moda, é um pouco individualizada. Por quê? Porque a gente sabe que, querendo ou não, tem resultado. O jejum intermitente, a dieta low carb, tem resultado. Mas, como tudo aí na medicina, tudo depende. Porque, por exemplo, o jejum. O jejum realmente ele vai te emagrecer, mas o que adianta você ficar 16 horas sem comer e, quando for comer, comer besteira? Você não vai ficar a vida inteira fazendo jejum intermitente. Então, aí a pessoa engorda tudo de novo. A dieta low carb vai diminuir o carboidrato e vai realmente emagrecer, vai perder quilo. Mas você vai ficar a vida inteira fazendo dieta low carb? Realmente tem pessoas que se adaptam. Olha, eu fico muito tempo sem comer e para isso, para mim, não é problema. Tranquilo? Então, a gente tenta fazer uma estratégia alimentar para você com o jejum ou com o carboidrato baixo. Então, eu acho que é igual você falou, acho que não estipular nomes para isso e vai depender muito da rotina da pessoa e se ela se adapta, tudo bem, mas eu acho que tudo é questão de estratégia alimentar mesmo. E, assim, interessante, né, da gente falar também os pós e os contras, né? Porque dieta, por exemplo, assim, a dieta do jejum intermitente é uma dieta que eu gostei bastante. Tem vários estudos em cima dela, né, que diz que libera alguns hormônios, né, como da tireoide, GH, com mais facilidade no corpo, melhora a resistência à insulina. Só que a gente tem que lembrar também, eu já fiz essa dieta, né, para testar em mim, e foi bem difícil assim em questão psicológica. Eu fiquei muito nervoso, muito estressado e assim não foi legal, né? As 2 primeiras semanas assim foi terríveis. Então, será que você vai ter psicológico para fazer esse tipo de dieta? Será que não vai te causar uma compulsão alimentar ainda maior? Porque às vezes a paciente vai fazer um jejum intermitente, mas vai chegar à noite, né, igual como a Letícia disse, vai acabar comendo o que vê pela frente porque está com fome. Então, às vezes, essas dietas podem causar uma compulsão ainda maior nesses pacientes. Então, por isso que é bom a gente individualizar esses pacientes, né? E tomar cuidado com milagres, porque, na verdade, assim, é muito individualizado mesmo. Eu já conheci pacientes que, se você tira o carboidrato, ele acaba engordando. E paciente que, se você coloca carboidrato, ele consegue emagrecer com mais facilidade. O metabolismo entende de uma forma diferente, o nosso corpo entende de uma forma diferente do que a gente quer passar. Então, eu acredito que não existe uma matemática exata para a nutrição. É mesmo você individualizando cada paciente e conhecendo o corpo de cada um, a maneira que o metabolismo dessa pessoa vai aceitando esse tipo de dieta, né? Eu acho legal isso. E essa estratégia também ela dura um certo tempo, né? Então, 1 mês, 2 meses, não vale a pena ficar a mesma estratégia 1 ano, que o resultado também não vai vir. O resultado vai adaptar e não vai ter aquela mudança do organismo. Por isso que no consultório, né, nós pedimos para o paciente mudar a dieta toda vez que muda o protocolo médico, né, por conta desse tipo de individualização, mudança de estratégia, ver as dificuldades que ele teve da dieta anterior, o que dá para a gente mudar, o que a gente pode melhorar, né? Se, olha, foi legal o que a gente fez, então dá para a gente aumentar um pouquinho mais de carboidrato, ou a gente precisa diminuir mais o carboidrato e aumentar a gordura. Então, essas estratégias é legal a gente estar mudando sempre, né? Tem a participação agora de 3 pessoas que têm algumas queixas e eu queria que vocês somassem dando algumas orientações para ela. Tem a primeira participação, que é o Marlon. O Marlon é lutador de jiu-jitsu e ele tem uma... Qual que é o seu objetivo, Marlon, corporal?
Então, meu objetivo é continuar aumentando a massa muscular, né, ter uma maior hipertrofia. Para esse objetivo, o Marlon, que já é um praticante de jiu-jitsu há anos, quantos anos? 7 anos. 7 anos. Já há 7 anos e já tem uma estrutura muscular grande, inclusive, né? O que você orientaria na parte nutricional? O que seria interessante para ele observar essas informações? Como ele tem um gasto energético muito alto, né? O ideal seria nós aumentarmos as calorias do Marlon, principalmente fazer um pré e pós-treino bem adequado, né? Para esse objetivo dele, para que ele não perca músculo e sempre esteja aí em processo de ganho de massa muscular. Então, precisamos aí deixar o glicogênio dele alto no corpo. Nós sabemos que o metabolismo dele é acelerado, então ele suporta um aporte calórico bem maior. E suplementação para ele, que fica quantas horas treinando? Umas 4 horas por dia. Até 4 horas por dia? Suplementação é bem-vinda nesse caso? Com certeza, a gente Quais pode... suplementos aí? Nós podemos aí colocar glutamina, né, BCA, que ajuda aí na reposição, né, de alguns eletrólitos. São aminoácidos que pode aí manter a massa muscular dele. E algumas estratégias podemos dar picos glicêmicos no meio do treino, né? Então, em alguns casos, passamos mel para o paciente, ou até banana, alguma fruta, né? Acho bem bacana. Glutamina antes de dormir, né? Para melhorar até a imunidade do Marlon, né? Que é um aminoácido que ajuda aí no aumento da imunidade. Então, é interessante esse tipo de suplementação. Perfeito. Cada fase do For Life está maior, né? Vamos ver se na outra vai maior ainda. Obrigado. Obrigado, Marlon, pela participação. Aí o outro participante agora é a modelo Karina. A Karina ela é modelo, então ela exige esse padrão de um corpo mais magro. E qual que é o seu objetivo, Karina? Eu quero definição muscular, sem volume. Para ela que busca definição, porque ela não pode ter aumento, né, de volume por conta do trabalho dela como modelo. O que vocês têm de estratégia para ela fazer? É um caso mais complicado, né? Eu sempre pergunto para o modelo, quando ele chega no consultório, o que o booker dele quer dele, né? Porque às vezes o meu olhar clínico não é o que o booker quer, né? Que o cliente quer. Então, o paciente, igual ela disse, que quer melhorar o tônus muscular, mas não quer ganhar massa muscular. É uma dieta que nós temos que calcular com muita cautela, muito cuidado, para que ela não fique musculosa, né? E para que não fique muito magra. Então, temos que aí entrar no meio termo. Então, podemos entrar aí com uma dieta com uma quantidade de carboidrato, proteína e lipídio, né? De acordo aí mesmo com as necessidades desse paciente, né? Que nós temos o exame de biopendância no consultório, onde a máquina nos dá um suporte para ver quantas calorias que esse paciente precisa e nós podemos aí ir dosando as quantidades calóricas de acordo com o exame. E sempre fazendo atividade física, né? Porque a mulher quer emagrecer, quer ficar definida, mas sem atividade física. É uma situação que não tem como. A mulher vai ficar flácida, com aquela sustentação ali da pele, não vai ficar bonito, sem tônus muscular, sempre acompanhado de uma boa atividade física. Tá Eu certo? acho importante também falar em relação ao inchaço. Então, tomar cuidado com a quantidade de produto industrializado, comida salgada, a questão mesmo de beber água, então beber bastante água, para tomar cuidado com a retenção, porque já que ela é bem magrinha, então qualquer coisa que fique inchada já vai aparentar. Então, tomar cuidado aí também com esses alimentos que podem inchar e se, né, prevenir para não inchar. Principalmente mulher, né? O Fabrício, que nós sabemos por conta da questão hormonal, tem muita oscilação, né? Às vezes está com retenção, às vezes está sem retenção, então temos aí que tomar esse tipo de cuidado. Perfeito, obrigado, Karina. E, por fim, tenho a participação agora do Kaique. O Kaique ele iniciou agora nessa fase de hipertrofia, está começando agora, já é hora de fazer a suplementação. Deixa eu ver qual é o objetivo do Kaique. Qual que é o seu objetivo, Kaique? Ganho de massa muscular.
Ele está iniciando agora o protocolo de hipertrofia. Ele já é o momento certo de entrar com suplemento? Já é o momento certo de entrar com alguma dieta específica? Nós podemos aí entrar com uma suplementação, né? Ele que tem uma correria no trabalho, tem um estilo de vida, né, complicado, podemos entrar com a suplementação para substituir algum tipo de refeição num horário que ele não pode fazer uma refeição sólida. É claro que a gente não vai fazer o Kaique aí tomar suplemento o dia inteiro, mas nós podemos fazer o aporte calórico dele, né, usando algumas estratégias. Então, isso seria interessante, sim. Podemos entrar com um hipercalórico, nesse caso, né, para poder aí aumentando aos poucos para ver como que o corpo dele vai reagir, se ele vai ganhar mais massa muscular, menos gordura, né? Então, creatina para dar uma força, né, muscular na hora do treino. Então, o Kaique ele precisa fazer um exercício físico mais individualizado para o objetivo dele. Então, a creatina ela pode ajudar, né, a dar mais força. Eu acho que é isso mesmo, é tomar cuidado como ele está no começo do tratamento, né, do protocolo, não aumentar também o aporte calórico dele de uma vez, então é aos poucos, não é no mesmo caso do Marlon, que já aguenta mais, então é aos poucos mesmo, aumentando, até para depois não ficar naquele efeito o platô, né, então ele vai chegar com tudo e vai estabilizar. Então, é aos poucos mesmo, igual o Luiz comentou, até os suplementos são diferentes. Então, é um hipercalórico, a creatina, o whey, coisas mais simples no começo, e aí vai aumentando de acordo com os treinos dele, como o corpo está dando resultado, exatamente, fazendo a aceitação do corpo. Perfeito, e muito treino, né, Kaique? Obrigado. Obrigado. E então só quero agradecer vocês dois, tá? Letícia, Luiz Guilherme, por estar dando essas informações aí, que eu acho que a saúde, eu sempre gosto de falar que começa sempre pela boca, né? Começa sempre pela dieta, começa sempre por esses nutrientes aí que movem nosso corpo no dia a dia. Obrigado novamente, Luiz, pela participação. Obrigado aí, a segunda... Quarta já? Não, é que eu estou participando. Eu estou participando na segunda, eu estou muito feliz porque a gente fala muito de saúde aqui, né? E com grandes nomes e grandes pessoas. Obrigado. A minha primeira vez aqui é uma honra, espero participar mais vezes, ajudar as pessoas. E é isso, doutor, muito obrigada, viu, por ter me convidado. Bem-vindo aí, obrigado.